Olá, no ar o programa Brasil que faz para todo o Brasil. E hoje o programa está imperdível. Um nordestino que se tornou celebridade mundial. Você pediu e o Brasil que faz trouxe. Vem comigo! Eu sou o Elvis César e o programa Brasil que faz tem a honra de receber um professor que reinventou o método de ensinar. O nosso professor Teacher Matias. Obrigado, amigo! Prazer inenarrável estar aqui com você, Elvis. Eu já gostei do nome. Que Elvis, rock and roll, eu sou fã dos Beatles, maravilha. Eu sou porque seu pai também, né? Cara, você é como meu pai. Mas, meu pai tentou fazer um espelhamento, falar assim, eu vou colocar o nome desse garoto Elvis para que tenha fama, seja talentoso, enfim. Não deu nada certo. Mas eu vou contar isso para você, uma coisa aqui, ó. Nordestino, correu atrás, virou celebridade mundial. Conta pra mim, pra nós, como começou tudo isso. Cara, faz tempo, mas eu me lembro. Primeiramente, muito obrigado mesmo, viu, por me ter aqui. É um prazer falar dessa história que tá dando muito certo, que vem dando certo há muito tempo. E sou de Maceió, Alagoas, vim de uma família que era muito forte. E aí, de repente... Financeiramente? Financeiramente. E aí, você era um playboy, parceiro, é isso mesmo? Infelizmente, não consegui virar um playboy, porque a vida tem os seus percalços, tudo. Então, assim, tive um problema. Na época, minha mãe teve um problema financeiro, a gente meio que perdeu a grande parte do dinheiro e a gente foi daquela classe um pouco mais alta para uma classe mais inferior. Inferior. E aí o que aconteceu foi que foi difícil. Uma criança é difícil entender isso, né? Entender que você não faz parte mais daquilo. Então rolava uma revolta. Hoje em dia não, mas na época rolava aquela revolta. Cara, que minha mãe tinha lojas e de repente fez um restaurante pequeno, né? Você já iniciou sua caminhada na dificuldade. Para resumir, eu me vi... Primeiramente, eu estava numa situação bem legal financeira e eu me vi vendendo quentinhas, né, marmitas lá na praia de Pajuçara, numa feira de artesanato. Tinha feirinha de artesanato lá. Que legal, conta mais. Pois é, aí não, mas imagina uma criança não, um adolescente ali, né, seus 14, 15 anos, não entendia. Os amiguinhos da escola, todos eles mais de condição melhor, ficavam tirando onda, brincando, né, tirando sarro. Na época eu não entendia. Sofria bullying grandão. É o grande bullying que todo mundo fala hoje em dia, que se entende como bullying, na época não era assim. Na época diziam, era não, normal. Então, era bem normal. Mas isso me ajudou muito, né? Porque apesar da falta de grana várias vezes para poder, por exemplo, estudar inglês, que foi uma coisa que eu comecei, era uma escapatória, era filme e música, eram os discos dos Beatles de vinil da minha mãe que estavam lá, eu ficava olhando para a capa do Abbey Road. Coisa boa, hein? Sabe como é aquela foto que o pessoal... Eu ficava olhando, analisando, disse, um dia eu ainda vou para aí, um dia ainda vou estar aí. Você já mentalizava Eu já mentalizava sucesso. aquilo ali. Só que você tem que entender o seguinte, eu não sabia nada, eu nunca tive contato com os Estados Unidos ou com a Inglaterra, eu só ouvia as músicas, via os filmes, achava bonito aquilo e queria produzir. Aí ficava repetindo. E você sabe que naquela época, para aprender, porque eu sou autodidata, eu comecei... Você aprendeu, foi. O início foi praticamente sozinho. E o Sozinho. estímulo inicial foi... Filmes e música, e mamãe. Mamãe adorava filme, porque ela dizia o seguinte, ela falava assim, ela disse, ó, não assista filme dublado, porque é uma porcaria. Eu disse, que é isso? Hoje em dia, você sabe que a gente tem os melhores profissionais de dublagem do Brasil. Entenda isso, mas para quem quer aprender inglês, é bom assistir com áudio original. É bom não, é essencial. E ela falava, não, porque a dublagem, ela é perdida, a essência do filme é perdida na dublagem. E ela falava muito da risada do Eddie Murphy, que era... e o cara dublava não fazia igual. Então ela dizia, eu quero ver o filme com a risada original do Eddie Murphy. Então ela fazia isso. E aí eu comecei a assistir, ela proibia de ver filme dublado e isso me incentivou. Gerou já sinapses, criou sinapses, gerou estímulos e fez você já começar a se apaixonar. Você se apaixonou pelo aprendizado do inglês ainda na infância? Completamente. Eu criei o meu próprio método, porque eu não tinha condições de ir para uma escola. Na verdade, a minha mãe conseguiu me matricular num cursinho onde eu só assisti
2 aulas, porque ela não teve condições de continuar pagando. Então eu assisti 2 aulas. E como você fez para ser o último professor de inglês da vida de uma pessoa? Eu comecei a dar aula aos meus 16 anos de idade. 16 anos 16. Você já tinha fluência? Já era fluente, aos 16, 17. Empreendedor. Sim. Aos 14, vendendo quentinha. Aos 16 já tinha fluência no inglês. Empreendedora, na verdade, era minha mãe, né? Mas eu servia como um marketing, vamos dizer assim, do negócio. Que eu chegava lá e falava, o que você vai querer hoje? Arroz, feijão, tal? Qual a carne que você quer, tal? Então eu fazia isso. Olha, hoje o lombo tá muito bom. Hoje a linguiça tá legal. Então, você já era um vendedor bom. Eu sempre falo isso, eu nunca fui vendedor, eu sempre fui, sabe o quê? Eu não me considero. Sabe por quê, Elvis? Quando você vende uma coisa que você acredita, quando você vende uma coisa que vai tocar a vida... Que gera benefício. Que vai mudar, gente, muda a vida das pessoas. Você falar inglês muda, e não tenha dúvida disso. Então, quando você tem um lance que você... Quando você vende uma coisa... Eu posso contar uma experiência. Eu, nessa vida de acompanhar, de aprender, de ser um eterno aprendiz de empreendedorismo, eu fui nas maiores feiras de tecnologia do mundo para poder aprender, para aprender um pouco mais sobre educação, para implantar, para gerenciar, enfim, para trazer know-how para o nosso país, especificamente para a minha cidade. Quando eu me identifiquei com isso e comecei a entender um pouco mais do idioma, a pronunciar, a falar algumas coisas, eu vi que houve uma abertura. Quando você ensina uma segunda língua, principalmente o inglês, você abre um leque que você não tinha de jeito nenhum antes. E tira o cidadão, a criança, de um patamar para outro com uma abertura, com um campo de visão muito maior. Fora o apagão de mão de obra especializada que a gente está tendo fora do Brasil. Isso, professor? Fora do Brasil. E isso não é uma coisa que eu estou inventando, são dados, você pode procurar na internet, a quantidade de oferta de empresas americanas que eu falo estadunidenses, canadenses, empresas da Europa que estão querendo contratar brasileiros que falem inglês, que são fluentes. E uma coisa importante, que sejam fluentes em inglês. 5% da população brasileira acha que fala inglês, mas apenas 1% é fluente. Infelizmente, apenas 1%. Nós estamos falando em 2.100.000 pessoas, de uma população de 212 milhões de pessoas. Pois é. Então isso pode ser a salvação de muitas pessoas. Eu sou bom em TI. Eu só entendo, infelizmente, os códigos. Eu não sei falar inglês. Se você começa a falar inglês, as coisas mudam o jogo. Quando eu te falei de tecnologia, por exemplo, nós temos o visto em Portugal, o visto tecnológico. Toronto, Canadá, é um sugador de talentos brasileiros. Uhum. Estados Unidos, período pré-pandemia, 7 milhões de desempregados e 6 milhões de vagas abertas de TI. Brasil, dias atuais, até 2022, necessidade de formarmos 500 mil operários de tecnologia. Olha, necessidade de aprendermos inglês. Sem dúvida alguma, isso aí é o que eu falo, você tem que se especializar. Falar que eu não tenho emprego, tá difícil, a situação tá complicada. Sim, tá complicado para todo mundo. E o vírus aí, infelizmente, essa droga desse vírus só veio para piorar as coisas. Só que, gente, se você não se especializa, você não vai ter emprego mesmo. Isso é um fato. Professor, tem que sair do sofá e tomar atitude. Tem que fazer alguma coisa, tem que aprender. Se não tem tempo, como que a gente cria tempo? Esse negócio de não ter tempo, isso aí é outra coisa, é um mito que as pessoas têm. Eu não tenho tempo para estudar inglês. Se você estudar 15 minutos por dia, faz mais efeito do que você estudar 1 hora e ter intervalos. Por semana apenas. 15 minutinhos. Por isso que eu faço questão que as minhas aulas sejam curtas, que elas tenham no máximo 15 minutos. Professor, qual a diferença que tem no seu curso para você mencionar
que será o último professor de inglês de uma pessoa? Pois é, você me falou antes, você me chamou de vendedor. E eu gosto de sempre falar que eu sou professor e eu só consigo ser um pouco vendedor porque eu acredito no meu produto. Porque eu acredito no meu método. E o que foi que eu fiz? Eu entendi que o mundo realmente está mudando. Vamos dar um exemplo aqui dos táxis. Você vê que a gente tem aplicativos, né, de locomoção que antigamente não existia. Então, esses aplicativos eles tiraram muito espaço do táxi. Então, houve, né, uma mudança aí. Tem aplicativos que você aluga apartamentos, aluga quartos para poder viajar e você não fica em um hotel. Então, as coisas, elas têm... Não, o mundo deu uma virada na pré-pandemia, pós-pandemia, enfim, o mundo ficou de pernas pro ar. Mas eu ainda falo assim, antes da pandemia isso já estava rolando. Então, assim, por que é que uma coisa milenar, que é educação, que é uma coisa... Por que você vai continuar na frente de um quadro negro? Por que você vai continuar? Você pode até gostar de um método convencional. Pois mas aí eu te pergunto, quais são as facilidades que o seu método nos apresenta? Exatamente. Então, eu criei um método chamado Emotional Learning, que é o aprendizado emocional. Você lembra das primeiras vezes que vocês falaram, você lembra das conversas. Por quê? Porque isso tocou você de alguma forma. Então, ao invés de você ficar na frente do computador explicando, ou eu fui para a Inglaterra, eu fui para Nova York, eu fui para Londres, eu fui para Liverpool, eu fui para Los Angeles, São Francisco, Orlando, Miami. Em todos esses lugares, eu me coloquei no olho do furacão. Ao invés de pegar e fazer um script, por exemplo, para fazer uma aula, não. Eu vou alugar um carro, eu fui filmando. Teve a vivência prática nas viagens. Eu fui filmando pro restaurante, eu mostrei com pessoas reais, depois eu pedi, claro, a autorização de imagem das pessoas, mas elas não sabiam, por exemplo, que estavam sendo gravadas às vezes. Depois eu, claro, para que tivesse espontaneidade, para ser espontâneo. O conteúdo rico. Porque quando você viajar, se você está numa escola, você está aprendendo ali com um livro, você não vai ter aquilo ali exatamente daquele jeito. Poxa, alugar um carro é isso. Beleza. E se teu cartão não passa? O que você vai falar? O meu não passou na hora que eu fui alugar o carro. Pois é, aí eu disse, olha só, o teacher está quebrado, não consegue nem alugar um carro. Mas o que aconteceu? As pessoas viram como que elas poderiam se sair daquela situação, né? Isso é muito importante, você saber o que é na vida real. O inglês, como é que é o inglês real mesmo do dia a dia? Como é que é? Então eu fiz isso. Então esse é o grande diferencial. É o método que realmente toca as pessoas, que mostra pessoas reais, em situações reais. Alguns alunos sempre falam o seguinte, teacher, é como se eu estivesse do seu lado ali, no Times Square. A imersão ajuda no aprendizado? Ajuda demais. Eu não diria nem que ajuda, é essencial. Claro que você pode sim aprender com os livros. Gente, tem muita maneira de se aprender. Você tem que achar a que você mais se identifica, o professor que você mais se identifica, o método que você mais se identifica. Mas eu vou te falar, a imersão, que é basicamente a base do meu método, é essencial para esse aprendizado. Você lembra que eu te falei dos 15 minutinhos por dia? Sim. Pois é, você vai ver a aula uma vez, amanhã você vai ver de novo. Se fosse uma aula na frente do computador, você não ia assistir mais. Da minha terceira aula, sabe onde é que eu dou aula? Onde? Dentro de uma banheira. Por quê? Porque o aluno chega e faz o que esse doido vai fazer na próxima aula. Desperta a curiosidade? Desperta. E o pessoal quer fazer uma coisa que eu digo para não fazer, que é maratonar. Eu quero ver o que esse doido vai fazer na próxima aula. E aí acaba querendo maratonar. Eu digo, não, segura aí, não maratona, porque não é uma série de TV. Não pode maratonar, gente. É um curso de inglês. É um curso. Você não maratona, você tem que assistir com calma, fazer os exercícios, tudo certinho. Professor, mas é muito gostoso. Você começou no inglês o aprendizado muito cedo. Uhum. Há uma idade específica, uma melhor idade para criar sinapse, para ter contato com outras línguas? Fala mais a respeito disso.
Eu já tive alunos com mais de 60 anos de idade. Uau! Para ser sincero, eu tive uma aluna de 75, que ela se tornou fluente aos 77. Ela levou 2 anos aí para aprender. Somente 2 anos? Só 2 anos. A grande pergunta que me fazem é a seguinte: em quanto tempo eu me torno fluente? Essa é a pergunta de $1 milhão, porque não dá para responder. O seu tempo é diferente do meu. É subjetivo. Claro. Cada um tem a imersão necessária, a dedicação, a diferença e a sua limitação, que é natural, que é diferente um do outro. É certo que uma criança aprende mais facilmente quando ela, quando ela está crescendo ouvindo aquilo ali, é mais fácil, porque a criança é como se fosse uma cidade sem nada. Aí você vai construindo as coisas ali. Se você vai construindo tudo certinho ali, você já... E o adulto, ele meio que já tá uma metrópole. Aí você tem que achar os lugares para colocar os prédios, tudo. É uma analogia que eu sempre faço. A criança a criação de uma cidade. Sem dúvida. Uma aula descontraída, com humor, é mais fácil o aprendizado? Muito mais fácil. Muito mais fácil mesmo. Foi a base. Quando eu fui para a internet, eu disse, eu não vou fazer o que todo mundo faz. Porque a minha escola não é nem internet, era sala de aula mesmo, há 24 anos dando aula. Desde os 16, como eu falei. Então, assim, eu disse, eu preciso fazer alguma coisa para chamar a atenção das pessoas e mostrar que inglês é uma coisa leve, gostosa e você consegue aprender. Tanto é que muitas pessoas ficam pensando, isso é uma aula? E depois elas acabam de assistir aquela coisa engraçada e falam, eu aprendi tal coisa. Como é empreender na internet? E esse negócio dá resultado? Pois é, eu acredito o seguinte, que quando você faz algo com propósito, como eu te falei, dá certo. Quando você faz algo que você acredita, que você gosta, dá certo. Eu acho que existe muito, hoje em dia, uma mentalidade de você falar, não, eu preciso ganhar dinheiro. Essa mentalidade de eu preciso ganhar dinheiro, ela é muito complicada, porque você foca no resultado e não no processo. O processo, ele é 10 milhões de vezes mais importante do que o resultado. Porque se você tem um processo que você acredita, que você gosta, que você validou, se doa, você consegue resultado. O dinheiro, ele é consequência do teu trabalho, do teu empenho. Força de vontade, determinação, Sim. que criou um método e fez impactar milhares de pessoas. Uhum. Outro modelo, esses modelos convencionais, você acredita que vão ainda continuar o ensino dessa forma? Não acredito que vai voltar ao que era antes. Já estava num processo de mudança e a pandemia só veio realmente mudar isso tudo. Se você der uma olhada nas escolas tradicionais que estão no mercado há muitos anos, elas hoje em dia todas foram para o digital. A diferença é a seguinte, quando eu fiz o meu curso, foram 6 meses escrevendo o curso, foram 6 meses gravando o curso, com a ajuda de muitos nativos, amigos meus especialistas em dar aula para brasileiros, inglês para brasileiros. Isso é bastante importante. Isso é muito importante. Então, o planejamento, porque ele faz toda a diferença na hora do aprendizado do aluno. Então, assim, foi 1 ano de processo para a gente começar. Então, imagina que qualquer outra escola teve meses só para poder fazer esse curso online. Um curso online, ele é muito diferente de um curso presencial. Ele tem outra pegada, outra técnica, outra maneira. Então, se você não tem como, de repente, vou fazer um curso online. Não tem. É isso que eu falo, eles estão correndo atrás disso, inclusive. Antes da pandemia, você já tinha o curso online? Sim. Quantas pessoas você já impactou com o seu método e qual a porcentagem de sucesso delas? Eu vou te falar, a porcentagem de sucesso ela é muito alta, tá? Só que ela depende muito do aluno. Tudo depende do aluno. É muito fácil você culpar, às vezes, a azeitona quando você comer uma feijoada, né? É muito fácil. Essa é muito boa, professor. Mas não é. A questão toda é a seguinte, você tem que pensar que é uma via, né, de 2 mãos aí, onde você tem que se dedicar também. Então, assim, uma coisa interessante que eu tive alunos já que compraram o curso, eu comprei o curso,
há 2 anos atrás, nunca abriu o curso. Então a gente tem essa questão assim, como assim você nunca abriu o curso? Gera até uma revolta. Eu fico revoltado. Cara, você pagou pelo curso, você não começou. Mas assim, a nossa taxa ela é muito alta. Das pessoas que fazem o curso e concluem o curso, eu diria que 90% já está fluente. Eu Sim. vou fazer esse curso, professor. Eu já falei para você que você está dentro. É só uma questão de querer. Agora, se você não aprender, é porque você não abriu, você não fez a sua parte, aí você vai dizer, aquele teacher lá que eu entrevistei. Eu vou fazer a minha parte. Olha, Elvis. Vou pagar o preço Elvis. e vou falar com fluência. Quando que você percebeu a estratégia do Mar Azul? Você olhou, estão ensinando inglês do modo convencional há décadas. Eu preciso fazer algo diferente, agregar valor, facilitar, fazer com que as pessoas, com a emoção, aprendam melhor e mais rápido. Como foi isso? Bem, eu tinha uma empresa, eu vim para São Paulo, lá de Maceió, não faz muito tempo não, tem 6 anos. E eu videomaker, né, produtor audiovisual, e aí de repente eu estava com um grande amigo, o João Mendes. Grande amigo em comum. Você né, recebeu ele aqui, né? Não foi isso? Você recebeu? Sim. Pois é. Então, o João, a gente trabalhava muito junto, eu trabalhava com o irmão dele também, vim para São Paulo para isso. Um dia ele olhou para mim e fez, você não fala inglês fluente? Sim. Eu queria que você me ajudasse com um professor de inglês. Eu disse, você sabe que eu sou professor também. Ele disse, me diz uma coisa, por que você não está no digital ainda? Aí eu disse, porque eu detesto câmera, porque eu não gosto de estar... Meu negócio é atrás das câmeras. Eu me identifico com todos aqui, inclusive, né, com o pessoal da técnica, o pessoal que está no Switch, o pessoal que está... Todo mundo aqui. Quer dizer que você era tão bom nas câmeras que você se tornou um professor de inglês. Tá vendo? Eu sabia que você ia falar isso. Não, mas olha só. Então ele disse, cara, faz o seguinte, então. Ele disse, faz um Instagram. Eu disse, não vou fazer Instagram, eu não quero ficar. Eu tenho vergonha. Aí ele disse, olha, você vai lá, você vai fazer sim. Porque eu estou precisando para entregar para uma pessoa. Ele me deu uma desculpa esfarrapada. Aliás, no seu Instagram, a pessoa já encontra pistas do curso? Como funciona muita isso? coisa. Se você for no meu Instagram, você consegue aprender basicamente tudo. A questão é que você não tem... Qual é o seu Instagram? @teachermatias. Agora, Matias normal, Matias de pobre. O Matias M-A-T-I-A-S. Já estava prevendo o futuro. Não, mas aí o que aconteceu? Mas deixa eu te falar um negócio. Aí esse lance do João. Aí ele disse, você vai fazer esse vídeo para mim, você vai me mandar. E quando eu receber esse vídeo, eu vou mandar para tal pessoa, porque eu preciso disso aí. Ele me deu uma desculpa esfarrapada. Eu fiz o primeiro e disse, cara, legal. E aí eu comecei a estudar as pessoas que estavam na internet. E eu percebi que todo mundo, a esmagadora maioria não, todo mundo tinha o mesmo padrão. Tem a mesma coisa. Aí eu disse, eu não vou fazer a mesma coisa que todo mundo. Primeiro, não funciona. Assim que você aprendeu a lidar com a concorrência? Pois, mas o que acontece? Deixa eu te falar. Eu não acredito que seja concorrência. Olha só. Não é que não. Eu vou te falar. Sabe por que não é com a concorrência? Porque eu realmente acredito que o meu curso, ele é o melhor curso da América Latina. Por quê? Porque ele realmente ensina inglês. Ele ensina brasileiros a falar inglês fluente. Ele realmente tem esse resultado nas pessoas. Então, assim, eu acredito que é só a hora das pessoas acharem o meu curso. Elas podem ter feito qualquer outra coisa, se frustrado, estarem desacreditadas nelas, mas elas vão conseguir. Elas vão conseguir sim. Então, por isso, eu via as pessoas do mesmo jeito fazendo. Gente, ninguém aprende assim. Todo mundo é tudo igual, é tudo igual. O cara na frente do computador lá, to be, I am, you are. Cara, ou na frente de um quadro, esse quadro, não! Eu tenho horror a quadro. Só quando eu era de sala de aula que eu gostava de quadro, mas eu detesto quadro hoje em dia. Aí eu disse, vou fazer uma coisa diferente. Aí entrei no filme. Eu sou o único professor que é louco o suficiente de passar 24 horas produzindo um material de 2 minutos. Entendeu? Por quê? Porque eu quero impactar as pessoas.
A diferença é essa, é Pois a dedicação apresentada por isso no que conteúdo. Exatamente, é por isso que eu chamo as pessoas, todo mundo a conhecer o Instagram do Teacher Matias, @TeacherMatias, para você ver lá na prática como é. Estou no YouTube também, mesma coisa, Teacher Matias. Teacher Matias, qual o seu propósito de vida? Continuar o que eu estou fazendo, que é tocar as pessoas. Agora, jogo rápido. Um filme, Amadeus. um livro, Um livro Dolores Claiborne, de Stephen King. uma qualidade do ser humano. Verdade. Ser verdadeiro. Agora tem que ser verdadeiro. Um esporte, Um esporte, tênis. Agora eu só assisto, porque sua família, o alicerce. Deus. Tudo. Teacher Matias, quem é o Brasil que faz para você? O Brasil que faz é todo mundo que está ali, que acredita, que acorda cedo, que pega o metrô, que pega o ônibus, que vai lá, que sua, que faz, que acredita, que melhora, que se desenvolve. Essas pessoas, esse povo tão maravilhoso que quando quer, ele consegue o que ele quiser. Eu sou um grande exemplo disso. Tive tudo para dar errado, mas felizmente tive uma família inacreditável que me deu toda essa base maravilhosa para poder ser o que eu quisesse ser. E é isso que eu falo para todo mundo. Se você acha que você não consegue, você consegue. Lembre, eu um dia não falava uma palavra de inglês. E hoje eu só sou o que eu sou. E eu só estou onde eu estou. Porque o inglês mudou a minha vida. Toda a experiência que eu tive enriquecedora, que me fez uma pessoa melhor, as melhores experiências da minha vida eu tive por causa do inglês. Caraca, professor, eu agradeço a Deus e a você por essa aula de inglês, aula de empreendedorismo, de inovação. Muito obrigado. Eu que agradeço muito. Elvis, thank you, thank you, thank you. We should do that in English. Come on, we should have done it in English. Why are we doing this in Portuguese? Oh, okay. Uau, well. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Vamos pra cima, galera! Agora, a nossa super live no Instagram, Elvis César Oficial. Se você quer aprender mais sobre empreendedorismo, assista todas as entrevistas no nosso canal do YouTube, Elvis César Brasil que faz. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo programa. Valeu!